Olá pessoal, meu nome é Leandro, estamos de volta, hoje trazendo mais um livro muito bonito, muito bom para você. Dessa vez nós vamos trazer uma autora chamada Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, que pelo autor espiritual Antônio Carlos nos trouxe uma história. Sabe aquele livro assim que você lê, você olha, fala, vou ler esse, não sei se vocês têm esse tipo de coisa, eu tenho, às vezes eu olho para um livro assim e falo, vou ler. Vou levar, vamos ver, né? Felizmente eu encontrei esse livro chamado Reconciliação. E sabe quando você fica muito espantado, muito feliz, muito maravilhado? Que história linda! Que romance lindo! Nós estamos falando de um livro tanto quanto fino, tá? Muito fácil de ler, uma literatura muito apropriada, muito tranquila, uma história onde nós temos o envolvimento de entre 4 a 5 espíritos, que nos traz aqui as experiências deles passando por até 4 encarnações, onde nós vamos encontrar muito frequente assuntos como assassinato, suicídio, ódio, amor, perdão, vingança, sentimentos nada comuns no nosso dia a dia, digamos assim, né? Esse livro ele nos faz lembrar muito daquelas situações em que vocês, não sei, você conhece alguém que já disse para você: eu não sei o que acontece quando eu vejo tal pessoa, eu não sei o que acontece, meu sangue esquenta quando eu vejo tal pessoa. Tá aí, aqui nós temos um caso realmente, tá? Onde os personagens têm essa característica, né? E nós vamos encontrar nessa história aqui muito o plano espiritual. Uma instância que não nos é dita aqui qual o nome, tá? Mas é uma instância que, se não for o nosso lar, é muito parecida com, porque também chama os departamentos de ministério, tá? E a história se passa muito nas escolas espirituais. É muito interessante. Lá a gente aprende, a gente vê, eles nos mostram aqui nesse livro, que os estudantes eles têm aula de português, matemática, aula de evangelização, aula de estudos sociais, mas a característica mais marcante que me fez querer comentar isso com vocês, eu não vou falar da história, tá? Eu quero deixar para que a história, enfim, o que acontece entre os personagens, vocês descubram lendo esta obra, tá, pessoal? Mas o que me chamou muita atenção na escola é o fato de o orientador, na verdade ele não é apenas um professor, tá? Ele é basicamente um mentor espiritual, orientando, se responsabilizando por aquelas pessoas que estão ali. E as classes elas são divididas, são agrupadas por problemas. Por exemplo, em uma classe estão pessoas que foram assassinadas. Em outra classe estão pessoas que sofriam preconceito e que de alguma forma acabaram se suicidando por conta disso. Enfim, eles juntam grupos para que justamente a experiência de cada um venha ajudar a todos. Por exemplo, não vou falar da história, apenas um caso muito interessante que, se algum aluno se dispersa, se algum aluno lá, em algum momento, o orientador percebe que ele se desprende do que está sendo ensinado, o orientador para a aula. Ele para a aula e atende aquele aluno junto com todos, pedindo para que aquele aluno diga o que está passando, e aquele aluno desabafa, conta a história dele. Então vocês imagina se isso fosse possível aqui, né? Imagina se fosse possível numa sala de aula, o professor entendendo, lógico que é uma diferença muito grande, né? Aqui, enfim, sala de aula aqui é uma coisa, imagina uma sala de aula no plano espiritual, onde realmente as entidades estão preocupadas em querer evoluir, em querer aprender, enfim.
Vale a pena ler, tá? E dois pontos muito interessantes que eu vou contar aqui da história. Tem um momento em que, no Ministério da Reencarnação, um dos personagens principais aqui da história, ele conversando com outras pessoas, ele estava aguardando na fila para preparar a reencarnação dele, e ele conhece uma outra entidade, e eles conversando, ele descobre que essa entidade conta para ele que ele vinha se, em várias reencarnações, ele vinha caindo num erro do furto. Era uma pessoa que errava roubando muito. E aí ele contou que ele, não importa se ele vinha em reencarnação como rico ou como pobre, ele roubava. Roubava, sabe? Se ele era rico, ele roubava coisas grandes, roubava, sabe, coisas assim muito importantes. Se ele era pobre, era aqueles furtos pequenininhos, mas ele sempre roubava. Até que ele percebeu na última encarnação dele que ele teve um braço decepado durante a encarnação, e depois que isso aconteceu, ele não roubou mais. Aí nessa encarnação ele estava lá pedindo para vir a nascer sem os dois braços. Aí o que acontece, se é permitido ou não, leiam aqui, tá? Não vou dar essa brecha para vocês não. Um outro caso muito interessante, mais para frente, né? Quando um grupo de entidades se vincula para trabalhar em um centro espírita como guardiões espirituais daquele centro espírita. E aí eles se deparam, quando eles estão fazendo a guarda, eles se deparam com uma entidade de um bêbado. Sim, uma entidade embriagada. E essa entidade embriagada causa lá na frente deles, falando: vocês não fazem caridade? Então me dá um trago, me dá uma cachaça, me dá uma pinga. Eu achei muito interessante, porque aí vem a calhar com aquele outro vídeo que eu fiz, que vocês podem encontrar aqui, do livro O Médium dos Pés Descalços, que nos fala muito de Chico, e que nos fala lá, Chico nos conta ali, o quanto é difícil para uma entidade viciada perder o vício. Aí por isso que eu fiz esse link, tá? Mas enfim, olha, vale a pena, tá? Vale a pena mesmo. Que livro lindo. Vou buscar conhecer os outros. Eu acho que esse é o primeiro, no máximo segundo que eu leio, de Antônio Carlos. Gostei muito, indico para vocês. Essa é a dica de hoje. Espero que tenha curtido. Espero que com esses ensinamentos alguém possa se sentir um pouco melhor e, enfim, sentir que tudo passa, tá? E uma dica só que eu sou obrigado a dar, né? Tudo vem do amor, tá? E o sentimento maior que faz as coisas aqui se resolverem é o perdão, tá, pessoal? Então vamos lá, vamos lembrar sempre de perdoar e amar antes de qualquer coisa. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima!